Estamos começando o programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E nós queremos te mandar um presente em nome da Agrade. Para você ganhar, é preciso ser sorteado ou sorteada. Então, entra no site agora, www.vejamsó.com.br, vota na enquete e assim a gente vai pôr você no nosso banco de dados e você vai concorrer ao sorteio de hoje e o do final da semana também. Só participando hoje já concorre aos sorteios todos da semana, tá bom? Tão bom quanto o ômega 3 é saber se a gente está ou não em dia com Deus, salvo, né? E para tratar desse assunto, a produção trouxe, estreando no programa Vejam Só, é a primeira vez que ele participa, pelo menos até onde eu sei. É isso mesmo? Primeira vez. Pastor Odirley Lanaro, da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Santo André, é isso? Isto mesmo, pastor. Seja muito bem-vindo, paz e graça. Bem, obrigado. A paz para o senhor, a paz para todos. Deus abençoe. Pastor Odirley, onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Pastor, nós estamos localizados ali na região de Itaquera, né, propriamente dito ali próximo metrô Autor Alvim, Avenida Esperantina, uma travessa da Avenida Águia de Aia. Estamos ali na região próximo ao estádio, próximo ao Shopping Itaquera, próximo ao Poupa Tempo. Que estádio? Estádio do Corinthians. Ainda não existe. Está sendo concebido. Jesus, né? vai voltar antes, não é possível. Amém, pastor. Tá bom. Pastor Odirley, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Viu? Obrigado, pastor Edo. Deus abençoe. E voltando ao programa Vejam Só, depois de um tempinho longe, pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. E onde fica a Igreja Batista Redenção que o senhor pastoreia? A Igreja Batista Redenção fica na Avenida General Ataliba Leonel, 3780, na Parada Inglesa. Estamos aguardando a sua visita. O nosso site aparece aí também na tela. E você será bem-vindo também no nosso site. Há muitos artigos lá, sermões, pastorais, devocionais. Tem uma riqueza muito grande lá. E vamos ficar contentes com a sua visita no nosso site também. E escreva para nós se quiser também. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Bem, a enquete de hoje é a seguinte: você vai entrar no site, né, o www.vejamsó.com.br, que é o site do programa, vai votar na enquete, que pergunta: é biblicamente correto ter plena certeza da própria salvação? Você entendeu, né? Não é se você acha, é biblicamente correto ter plena certeza da própria salvação? Sim, a Bíblia garante que as pessoas podem sim ter certeza absoluta da sua salvação, a qualquer momento da sua vida. Ou não, a Bíblia não dá essa garantia. Por isso mesmo tem o juízo final. Quem vai julgar é Deus. É Ele que vai decidir lá no fim. Aliás, Jesus mandou não separar o joio do trigo, justamente porque nós não podemos fazer esse julgamento antes. E o famoso e propriedade particular minha, não sei. A resposta não sei é minha, mas eu compartilho com quem tem as mesmas dúvidas que eu. Também não sei e tal, mas vou ficar sabendo, porque os meus dois estudiosos aqui, meus dois eruditos de plantão, certamente tirarão todas as nossas dúvidas a respeito desse assunto. E se você quiser mandar a sua opinião, é só entrar no site também, clicar lá em comentários e postar o seu comentário, tá bom? O site é o www.vejamsó.com.br. Pastor Odirley Lanaro, na sua primeira fala, depois eu dou tempo para o senhor sustentar a sua opinião. Sim. Como alguém pode ter certeza de que é o eleito de Deus para a salvação? Bom, é um prazer estar aqui primeiramente, né? E dando esse início, essa introdução, dentro dessa posição que você me coloca, eu gostaria de dizer que dentro dos evangelhos, né? Dentro da questão dos evangelhos, quando Jesus teve tempo, durante 3 anos, onde ele mais se preocupou foi ensinar. Onde o que Jesus mais se preocupou foi ensinar, foi dar aos seus discípulos uma expectativa, uma condição, onde Jesus se preocupou em formar um conceito. E dentro desse conceito, a gente vê como Jesus, por várias vezes, ele disse na forma tão simples do crer, né? Eu sempre digo assim, que a gente não precisa especular tanto a teologia para poder imaginar o que Jesus queria dizer, porque ele era um homem muito simples.
E quando ele dizia assim, crer, né, o crer, porque o crer ele diz de uma forma universal, de uma forma para todos. E quando ele diz assim, basta crer em mim, né? Então a gente vê em vários textos, se você ir para João lá 3,36, ele diz, se não crer em mim, não está comigo, mas se crer, está comigo. Então, para dar esse início aqui, para a gente começar a conversar, irmão Heber, eu fico muito com essa questão que Jesus se preocupou demais com seus discípulos, dizendo, creia, em quem? Em mim. Eu sou o Salvador. Eu vim para te conduzir, eu vim para conduzir a minha igreja e conduzir as pessoas. Então, e ele deixou isso bem claro no sentido também de ser arbitral, né? Quem quer, pode vir. Quem não quer, ele não vai obrigar. Só como o senhor é estreante, né? Então, para a gente poder conhecer um pouco melhor, a posição do senhor em relação à questão da eleição, o senhor é um calvinista ou um arminiano? Arminiano. 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 Então, quem decide se quer crer ou não é o homem. O homem. Não é Deus que elegeu lá não sei aonde? Não. Eu acho que... Quer dizer, Deus elegeu os que ele viu que iam crer, é isso? Eu acredito que Deus elegeu a todos. Ah, todos? A todos. De uma forma que para cada um cabe a oportunidade da escolha, né? Cada um tem a sua oportunidade, tem hoje a sua chance de fazer essa escolha, né? E isso Jesus deixou bem claro quando ele dizia, quem crê em mim, né? Ele faz uma pergunta, quem crê? Então, aquele que crê, né? Então, assim, dentro dessa posição, dessa pergunta que o irmão me fez, eu sou arminiano e creio que há uma eleição, sim, mas há uma permissão de Deus, há uma oportunidade que Deus dá para todos. E no caso, a pessoa, para ter certeza de que é o eleito, basta ela crer em Jesus, ela pode ter certeza que está eleita. Tem aí as condições, né? Eu sempre digo assim, que a graça e a misericórdia do Pai, elas são incondicionais, né? Agora, a caminhada cristã tem várias condições. E eu queria dizer que você crer é o ponto de partida. Eu creio. Mas precisa de mais coisas. Precisa de mais coisas. Então, a fé mais algumas coisas. Sim. Então tá bom. Depois a gente conversa mais. Agora eu vou ouvir o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção. Não sei se ele mudou, mas a última vez que ele esteve aqui, ele era calvinista. E daqueles que... Meu pai do céu. Mudou? Não. Absolutamente. Então, pastor, mesma pergunta para o senhor. Como alguém pode ter certeza de que é o eleito de Deus para a salvação? É possível a pessoa saber que é um eleito de Deus através do fato dela abrigar em seu coração a fé em Jesus Cristo. Se ela crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ela é um eleito de Deus. Agora, eu discordo do pastor Odirley quando ele fala que todos são eleitos, porque não há amparo na Escritura absolutamente nenhum para afirmar que todos são eleitos. Pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte, o texto bíblico fala que muitos são chamados, mas não diz todos são escolhidos. A Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Alguns se revoltam, se poucos são escolhidos, por que muitos são chamados? Isso é uma reclamação para se fazer com Deus. Se ele quer que as coisas sejam assim, assim devem ser. Ele é Deus, eu não sou Deus, ele é quem é. Eu sou apenas um servo. Então, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não são todos os escolhidos. Agora, como eu posso saber se alguém é escolhido? Como o pastor Odirley mencionou a princípio, é através da fé. Nós temos aqui um texto, eu quero compartilhar um texto em João capítulo 10. O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte aos seus oponentes em João 10, um diálogo que ele teve com seus opositores judeus. Ele disse o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu ainda tenho pessoas que me pertencem, mas que não são de Israel. Não pertencem ao povo de Israel. Essas pessoas nem o conheciam. Essas pessoas nunca tinham ouvido falar dele. Essas pessoas eram de outras nações que Jesus nunca visitou, ele nunca saiu de Israel. Ele fala, eu tenho outras ovelhas não deste aprisco. Ele diz, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor.
Então, como saber quais eram essas ovelhas espalhadas pelo mundo que nem tinham ouvido falar de Jesus ainda? Como saber que elas eram essas ovelhas diferentes do restante da humanidade espalhada aí pelas nações afora? Jesus fala, elas ouvirão a minha voz. No capítulo 11 de João, versículos 51 e 52, nós encontramos um texto curioso também, o telespectador deve observar. O texto fala sobre uma palavra dita por Caifás, sumo sacerdote, no ano em que o Senhor foi crucificado. E ele disse que era necessário que alguém morresse pela nação, ele fala no versículo 50. Aí, João, o autor do Evangelho, faz um comentário a isso que Caifás disse. Ele fala o seguinte, ora, ele, Caifás, não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Ele prossegue, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ele está falando de um grupo de pessoas aqui, que não era da nação de Israel, que estava espalhado pelo mundo, e que o texto já chama de filhos de Deus em potencial, podemos dizer assim, que não tinham crido ainda. E que o Senhor iria alcançá-los e iria reuni-los num só corpo. Quem são esses? Os eleitos. Como eles serão detectados? Eles ouviriam a voz do pastor, eles creriam no pastor e então seriam salvos. Por que creriam? Por que eles creriam? Porque eram eleitos. Nós vemos a mesma coisa em Atos 18. Prometo que nessa primeira parte eu paro aqui. Fica tranquilo. Em Atos 18, quando o apóstolo Paulo estava em Corinto, uma cidade terrível, uma cidade marcada por imoralidades terríveis, por uma devassidão em todos os aspectos, o culto a Afrodite, que tinha o seu templo fixado, construído na Acrocorinto, que era um grande penhasco que fazia e ainda faz sombra para a cidade. Mais de 1000 prostitutas cultuais desciam da Acrocorinto para se prostituir ali na cidade. Uma cidade terrível, idólatra, marcada por muita imoralidade, várias filosofias as mais diversas, o gnosticismo começando a florescer lá. O apóstolo Paulo deve ter olhado para aquilo tudo, tanta idolatria, tanta imoralidade, deve ter desanimado. E nós encontramos o seguinte registro no capítulo 18, de uma visão que o apóstolo Paulo teve, nos versículos 9 e 10 de Atos 18, que fala o seguinte para ele. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele e disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Não tenha medo, a cidade é difícil, é um povo terrível, mas permaneça firme e com coragem para pregar. É um estímulo para a pregação. Por quê? O texto prossegue o Senhor falando, porquanto eu estou contigo, esse é o primeiro fator que estimula a pregação, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O apóstolo Paulo fala que em Corinto, ainda que o apóstolo Paulo visse ali somente pessoas perdidas, Jesus fala, olha, tem gente minha aí. Continua pregando, continua evangelizando, porque tem gente minha, e essas pessoas que pertencem a mim, elas crerão. E creram de fato. E surgiu uma igreja lá em Corinto. Deu um certo trabalho. Por uns 2 ou 3 anos, pelo menos. Por causa do nome. Eram os coríntios, não eram os corintianos. Pois é. Mas deu um certo trabalho durante algum tempo. Mas quando nós lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que na realidade é a quarta carta, essa carta está repleta de elogios à igreja. Porque houve ali arrependimento e tudo mais, mudaram de vida. Enfim, o fato é que Jesus fala, olha, aí em Corinto tem povo meu. Continue evangelizando, porque esse povo vai crer. As ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz. A marca da eleição será essa, a resposta. A resposta à pregação é a marca da eleição. Tanto que Tito, no primeiro versículo da carta de Tito, você ler aí na sua casa, não vou ler mais um aqui, porque já estou lendo muito texto, mas o primeiro versículo da carta de Tito fala da fé, a fé que é dos eleitos, ou seja, a fé é algo que pertence aos eleitos, Deus concede aos eleitos. A Bíblia diz no Evangelho de João, ninguém pode vir a mim, o Senhor Jesus disse, se o Pai não o trouxer. Ir ao Senhor é uma dádiva de Deus. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido, o Senhor Jesus disse. E Ele concede isso a quem?
A fé é dos eleitos, ele concede isso ao seu povo, às suas ovelhas espalhadas pelo mundo, que ainda crerão, milhões já creram e outras ainda crerão. Então o conceito de que a eleição é universal não existe. O que existe é uma vocação universal, um chamado universal. O evangelho, ele é apresentado a todas as pessoas, ele é pregado a toda criatura, essa é a ordem. Mas a resposta positiva ao evangelho, ela vem através de uma atuação sobrenatural de Deus no coração de algumas pessoas que ele soberanamente escolheu. Essas pessoas são os eleitos. Estes podem ter segurança da sua salvação, porque a Bíblia diz, em Romanos 8, que aqueles que ele predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, aí vem a certeza, ele também glorificou. A certeza é tão grande de glorificação que o apóstolo Paulo colocou no tempo passado, como se fosse algo que já tivesse acontecido. Aquele que Deus predestinou é certeza, será glorificado também. Não há como quebrar essa cadeia. E a salvação é pela fé somente, não é pelas obras. Pastor, aqui, desculpe discordar respeitosamente do Senhor, mas essa visão de que a salvação eu vou conquistando ao longo do tempo, eu creio, e aí eu começo a conquistar, a garantir a salvação através das minhas obras, ou algo mais, essa visão na realidade não é nem arminiana. Essa visão na realidade é uma visão romanista, uma visão católica. O nome disso é justiça infusa. A pessoa, ela vai adquirindo uma justiça ao longo da vida, e ela só descobre se ela foi salva, ela só tem certeza de que ela foi salva quando ela está diante de Deus. Então, o nome disso é justiça infusa. É precisamente contra essa justiça infusa que a reforma protestante se insurgiu, dizendo: a salvação é pela fé somente, pela graça sois salvos mediante a fé. É isso que salva, é a fé somente. Qual é a obra de Deus? Disse Jesus: a obra de Deus é que creiais no seu Filho. Agora, é claro, essa fé somente não é uma fé sozinha. Ela vai produzir frutos, é uma fé produtiva, é uma fé transformadora. Mas esses frutos não salvam, são evidências de uma salvação que já aconteceu. Então tá, no próximo bloco o pastor Odilei vai ter tempo para explicar o que são as condições que ele mencionou antes, se tem a ver com essa, como é que o senhor chamou aí? Justiça infusa. Justiça infusa, ou se tem a ver com fruto, resultado. A gente vai tirar tudo isso a limpo, vão assistir a matéria, tem muita coisa ainda para tratar disso, e se você tem dúvidas a respeito do assunto, pode ter certeza que elas serão todas dirimidas aqui. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, que está agradecendo o carinho da sua audiência e agradecendo uma pessoa muito particular, o Bruno Fernandes. Ele mora em Antonina, lá no Paraná, e ele usou o Facebook para mandar a sugestão desse tema que nós estamos hoje discutindo, né? Você pode fazer a mesma coisa, vai lá no Facebook, /programa Vejam Só, e manda a sua sugestão. Olha o presente que ele vai ganhar, tá aqui, ó, o livro Ezequiel, né, o Profeta Fascinante, escrito pelo professor Davi Correia, tá? E se você tiver interesse num livro como esse, o livro de Ezequiel é dificílimo de se interpretar, porque ele está cheio de visões, símbolos, né? Ele faz, de certa forma, parte da literatura apocalíptica, então é complicado. O professor Davi Correia é um especialista na literatura profética, e ele acaba de lançar esse livro, que vem inclusive com um CD, né, com as aulas do professor Davi Correia. Se você estiver interessado, está aí o site da editora baraúna.com.br, e tem o telefone para você, 011-3167-4261. Agora, se você quer ganhar um presente como esse, tem que fazer igual o Bruno Fernandes, lá de Antonina, no Paraná. Entra no Facebook, ou no Twitter, ou no próprio site vejamsó.com.br, aí tem um lugarzinho lá, sugestão de temas. Põe a sua sugestão, pode ser de tema, pode ser de convidado. Sendo pautada a sua sugestão, você ganha um presente, sem sorteio, sem nada como esse. Obrigado, viu, Bruno? Que Deus te abençoe e te enriqueça. Como é que alguém pode ter certeza de que é um eleito de Deus para a salvação? A repórter Kátia Silva vai apresentar a proposta de tema de hoje. Vejam só. Somos nós que escolhemos ser eleitos, ou é Deus, em sua soberania, que escolhe quem Ele quer? Será que todas as pessoas têm oportunidade de salvação? Essa pergunta tem levantado acirrados debates teológicos. Segundo estudiosos, os eleitos de Deus
são aqueles que Deus predestinou para a salvação. Estes são os chamados eleitos. Palavra esta que denota o conceito de escolher. Esta realidade também está presente na sociedade em que vivemos. A cada 4 anos é eleito um presidente, ou seja, a população escolhe quem ocupará este cargo. O mesmo vale para Deus e aqueles que serão salvos. Estes são os eleitos de Deus. Mas como será que Deus escolhe quem será salvo? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como será que alguém pode ter certeza de que é um eleito por Deus para ser salvo? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Legal. E você participa pelo site www.vejamsó.com.br. Estamos aqui com o pastor Odirley Lanaro, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Santo André. Ele está estreando no programa hoje e ele está defendendo o ponto de vista arminiano, por meio do qual as pessoas, os seres humanos, receberam de Deus a faculdade de escolher se querem ou se não querem o Evangelho. É isso, né, pastor? Sim. E o senhor, no primeiro bloco, ao expor o seu ponto de vista, disse que o sinal de que a pessoa é eleita é a fé, né? Sim. Agora, o senhor disse também que a pessoa é que decide se quer ou não ter fé. E que haveria condições, além da fé, para que a pessoa pudesse ter certeza da sua salvação. O senhor pode completar seu pensamento agora. Bom, quando eu comecei no início falando que os discípulos passaram um bom tempo com o mestre, né, eu reitero isso muito porque eu acho que o plano da salvação para nós foi dado start naquele momento, durante os evangelhos. E a gente vê que, quero ler aqui na íntegra o texto que diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, já que rejeita o Filho não verá a vida, mas irá a Deus, permanece sobre ele, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então nós vemos que o próprio Senhor Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por ele, né? Existe uma via, existe um caminho, existe uma ponte. E a insistência da nossa visão, que a princípio é crer, claro. Se você não crer, se a sua fé não estiver basada no crer, você não tem como acreditar. Você tem que crer em alguma coisa para que aquilo te leve a defender um conceito, a viver, a ter uma vida, né? Aí a gente entra na questão da vida do reino, viver no reino do Senhor, fazer parte do reino. E a fé pertence a nós, o crer. Agora, a oferta de salvação, claro, vem de Deus, através do plano de Cristo para a nossa vida. Tem um outro texto que diz assim, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer não será condenado. O tema hoje do programa é muito legal, bacana. Ele pergunta, alguém pode ter certeza de que é um eleito de Deus para a salvação? Como alguém pode ter? Né? E a resposta é crer, é ter fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Através dessa fé. Pastor, essa fé, o pastor Granconato, ele já teve várias vezes aqui, né? Então a gente já conhece bem o pensamento dele. Mas ele insistiu de que essa fé é colocada no coração do homem diretamente por Deus. Então Deus sabe quem são os seus eleitos, ele vai lá e capacita aquela pessoa a crer. Na opinião do senhor, é isso que acontece? Ou o homem já é dotado, qualquer homem é dotado da capacidade de crer para a salvação? Então, eu creio que o homem ele é dotado dessa fé. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Agora, ela que quer ela que quer ou não. Agora, onde ele vai aplicar essa fé, que é o dado meio. Por isso que Jesus veio, porque eu não acredito num plano de salvação através de Cristo, se já tivesse esse desígnio dentro do coração dos homens. Deus já tivesse separado alguns homens e dentro deles já deveria uma semente, um desejo de aceitar a Deus e servir a Deus, e outros não. Quando a gente vê na questão que quem crer e for batizado, quem crer, não tem ali, não tá dizendo especificamente de um grupo que já foi escolhido. Né? Foi citado aqui pelo amado pastor, que ele falou assim, muitos chamados e poucos escolhidos. Né? A questão do muitos chamados, na totalidade, né? A gente pode perceber isso, que todos foram chamados. Todos. Agora, a escolha, há poucos escolhidos.
todos nós temos oportunidade de fazer muitas coisas na vida, mas quem vai escolher essas coisas somos nós. Senão seria seria um Deus muito paternalista, ou um Deus muito mediano, no sentido de ter algumas pessoas bonitas, belas, essas aqui, agora essas serão condenadas à eternidade. Agora, pastor... O texto não fala, muitos são chamados e poucos escolhem. O texto não fala isso. Sim. O texto fala, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quem é o agente na escolha, nessa frase, não é o indivíduo. O agente na escolha é um outro alguém. É Deus. Então, tudo bem que isso pode nos causar certo desconforto. Certo? Isso pode nos incomodar na nossa mente, no nosso intelecto e no modo como funciona a nossa lógica, porque temos dificuldade de associar uma ação dessa à nossa concepção de Deus como um Deus amoroso, que é real, que é verdadeira. Nós temos dificuldades de associar tudo isso, de temperar tudo isso, fazer uma junção dessas verdades. Mas a nossa dificuldade em fazer a junção dessas verdades não nos dá licença para jogar fora uma delas. Nós devemos conviver com as duas, mesmo que essa convivência nos incomode. Claro. Nós não temos licença para pegar e falar assim, bom, essa verdade aqui, eu gosto dela. Essa outra aqui, ela me incomoda um pouco. Não dá para conviver com as duas. Essa aqui, então, rejeito. Não. O certo é nós nos curvarmos o nosso intelecto à Escritura, curvarmos o nosso intelecto àquilo que a palavra de Deus diz, dizer, Senhor, eu não entendo o abismo da sua mente, que é uma mente insondável. Paulo disse, ó profundidade de riqueza. Eu não entendo nem o que tem na minha mente. É verdade. Eu não consigo entender nem quantos fios de cabelo tem no alto da minha cabeça. Eu não sei entender, eu não consigo compreender, não sei discernir o número de cabelos que tem do lado de fora da minha cabeça. Como é que eu posso entender os mistérios que há dentro da cabeça de Deus? Agora, ele revela essas coisas. Elas me incomodam, porque são coisas grandiosas, além da minha compreensão. E quando ele as revela, eu digo, não, essa parte eu gosto, essa parte eu não gosto, e jogo fora uma, isso não é correto. Não é essa a nossa função como cristãos. Vamos acolher as duas coisas, a verdade de que muitos são chamados, poucos são escolhidos, acolher a verdade de que Deus é um Deus amoroso e plenamente justo, acolher a verdade de que Ele é soberano e escolhe os seus eleitos, como a Bíblia prodigamente ensina. Isso não é um ensino de um texto, de dois, é um ensino presente na vasta literatura bíblica. É infinito que podemos apontar aqui, em termos de evidência bíblica, e aceitar tudo isso brandamente, com branda docilidade. Não entendemos, nós vamos aceitar. Essa é a realidade. Tá. Deus tem os seus eleitos, e ponto. Bem, mas esse não é exatamente o foco do debate de hoje. O que eu queria que o pastor Odilei explicasse para nós é que, seja como for, pastor, Deus escolhe ou o homem decide, tudo bem. O que eu queria saber do senhor agora é assim, porque o telespectador é que está tirando as conclusões dele lá, né? O irmão mencionou que o tema hoje é como alguém pode ter certeza de que é um eleito para a salvação. Então o senhor falou, é aquele que tem fé, é aquele que crê em Jesus. Porque quem tem fé, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem, a ira de Deus sobre ele permanece, beleza. Então, mas o senhor mencionou também que além desta fé existiriam outras condições. Então vamos entrar nessa parte das condições para a gente poder colocar a opinião do pastor Marcos Granconato sobre isso. Que condições seriam essas? Bom, a fé nossa, a fé humana, a fé natural, é uma fé muito simples. E ela precisa alcançar um estágio mais espiritual, ou seja, é uma fé dedicada, voltada para Deus, uma fé que acredita no sobrenatural, que Jesus Cristo morreu. Porque a nossa fé natural, de mover coisas, de nós fazermos coisas, é uma fé muito limitada. E nós passarmos desse campo da fé natural para uma fé espiritual, que é acreditar que Jesus morreu por nós, que se nós aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós seremos salvos e seguimos, e fé para cumprir a palavra do Senhor, né? Porque a gente fala muito dessa questão tem essa questão da predestinação, dos escolhidos, dos eleitos. Mas nós temos um texto na Sagrada Escritura que diz assim, que
1 Coríntios 8:11, o próprio apóstolo Paulo diz: pela tua ciência, ou pelo escândalo, dependendo da versão, diz assim: perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ou seja, se nós não tomarmos cuidado, aquele homem que está fraco na fé, aquele que está andando bem devagarzinho na fé, outras pessoas podem fazer com que aquela pessoa saia do caminho. Mas me explica, se ele foi predestinado, se ele foi escolhido, não tem como ele desviar. Ou se ele se desviar, ele é salvo. Mas o próprio apóstolo Paulo disse, exortando a igreja de Corinto: tomai cuidado com aqueles irmãos que estão andando numa fé muito fraca, numa fé muito tênue. Cuidado para que eles não se escandalizem e saiam. Agora, eu acredito, quando eu disse para o irmão que existe a fé, você tem uma fé natural, acredito que Jesus Cristo morreu, que tem que partir desse princípio. Depois você vai então para uma fé sobrenatural, que alcança as bênçãos, que faz com que você alcance os milagres do Senhor. Isso é uma fé, aí que eu falo que vem as condições. E aí você também consegue ver na vida das pessoas, uma coisa que o irmão comentou, que é muito interessante, que são os frutos, Gálatas 5, né, que fala sobre os frutos do Espírito, aí vem a questão dos dons, que isso tudo se manifesta através da fé em Cristo, né? Se nós vermos que algumas pessoas não acreditam que Jesus morreu na cruz, fez a expiação dos nossos pecados. Isso a gente não pode jamais esquecer. A expiação por pecado de quem? De um grupo ou de todos, né? E acho que a pergunta seria: por quem Cristo morreu então? Né? Por quem Cristo morreu então? Somente pelos eleitos? Ou por todos? Ele respondeu essa pergunta já. Quando? Jesus disse: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele disse isso. Essa resposta ele já deu no Evangelho de João. Ele fala: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no livro de Atos, o apóstolo Paulo diz, em Atos, no capítulo 20, ele fala que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. E o Senhor Jesus disse também que o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Não disse todos. Então essas respostas já existem. Agora, pastor, só um parênteses. Elas são incômodas. Não, eu sei. Mas elas estão lá. Mas não é verdade difícil que achá-las. não é verdade que todos os reformados dizem que a morte de Jesus é suficiente para todos, mas eficiente só para os eleitos, né? Mas ela é suficiente para todos. Ela é suficiente para todos. É que assim, é que a questão não é a suficiência ou a eficiência. É que existe dentro do ramo reformado, existem os calvinistas de 5 pontos, que creem na expiação limitada. Cristo morreu só pelos eleitos. Mas dentro do calvinismo clássico, existe o amiraldianismo. De uma escola, foi professor de uma escola na França, a escola de Saumur. E ele ensinava um calvinismo de 4 pontos, afirmando que Cristo morreu por todos. Ele morreu por todos, mas, é claro, só se beneficia dessa morte quem crê, consequentemente quem é eleito. Mas é uma distinção muito... Todos os cristãos concordam com isso. Sim, a grande maioria crê na expiação ilimitada. A grande maioria. Mas isso não é o grande problema. Porque, em termos de resultado, dá tudo na mesma. Exatamente, porque só vai ser beneficiado aquele que crê. Exatamente. Então não tem jeito. O grande problema é saber. Agora, pastor Odirley, preciso decorar seu nome. Odirley. Odirley. Né? Pastor Odirley. Então, essas condições que o irmão menciona, se eu entendi bem, são: primeiro, ele tem que se manter crendo. Porque se ele desistir da fé, ele perde a salvação. Perde. Tá? Então, para você ter certeza de que você é um eleito de Deus, você tem que ter certeza de que você continua crendo em Jesus. E segundo, é desenvolver na vida o fruto do Espírito. Desenvolver essa questão de você estar no reino do Senhor, né? E aí automaticamente o Espírito Santo vai começar a atuar e você vai ter os frutos, vai ter a manifestação dos dons, porque isso é uma evidência de que você crê e que você está no caminho certo. Tá. Pastor Granconato, o senhor concorda? Não. Sabia. Não concordo. Por isso que eu Por quê? Não, a salvação, o apóstolo Paulo fala em Romanos, hoje é o dia da reforma protestante. Martinho Lutero fixou suas teses hoje. Há 496 anos atrás, 31 de outubro de 1517, fixou suas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E um dos grandes
marcos da reforma, das grandes teses da reforma, é que a salvação é pela fé somente. E o texto diz assim, em Romanos 1, 16, 17, que é o texto da conversão de Lutero. Provavelmente é o texto da conversão dele, né? É bem provável que seja, né? Com certeza. Mas o texto diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus. Primeiro, do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, justiça aqui não é retidão, não é isso. Justiça aqui, nesse texto, é o modo como alguém pode ser salvo. O modo como alguém pode comparecer diante de Deus e ser justo. Isso é justiça. A justiça de Deus, o modo como alguém pode ser justo, se revela no evangelho. O evangelho que mostra como alguém pode ser justo, que é pela fé. Nós aprendemos Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, ok? E aí ele prossegue dizendo, isso se revela no evangelho, e aí vem uma frasezinha que ninguém entende, que diz assim, de fé em fé. Essa é uma frasezinha enigmática, porque na língua grega ela é exatamente assim, né? De fé para a fé, de fé em direção à fé, seria literal, mas no português fica estranho traduzir desse jeito, né? De fé na direção da fé. Então, não faz muito sentido. Então, traduziram de fé em fé. O significado disso é o seguinte, que a salvação é pela fé do começo ao fim. Ela nunca é pelas obras. E essa fé, a fé que é dada por Deus, ela tem um autor, não é o coração humano. Nós não temos poder de produzir uma fé sobrenatural, salvadora, poderosa, transformadora, santificadora. Nosso coração corrupto, perverso, nossa natureza pecaminosa não tem condições. Nós somos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós temos a nossa mente corrompida. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há justo nenhum sequer. A nossa situação é trágica em termos espirituais. Paulo nos chama de mortos espirituais, jazendo nos nossos delitos e pecados. Satanás nos cegou. Nós temos um coração que vive em trevas, na escuridão. O que acontece então? É necessário que haja uma transformação nesse coração para que essa fé brote. E isso vem de Deus. Por isso o texto fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. A fonte da graça que produz a fé que salva, a fonte da graça que deposita no coração a fé que salva, que abre os olhos, que ilumina o coração, isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Tanto que Hebreus 12:2 diz que Jesus Cristo é o autor. Só o autor da fé? Não, ele é o autor e o consumador da fé. Ele nutre a fé do início até o fim, porque ela é uma dádiva sobrenatural, especial, que Deus concede aos seus eleitos. Por que ele não concede isso a todos? Porque ele não afugenta as trevas do coração de todos os homens? Nós não sabemos. Isso reside no beneplácito da sua vontade, como diz Paulo em Efésios. Mas o fato é que se essa fé existe em nós, ele é o autor e consumador e não nós. Então, como o crente sabe se ele é um eleito? Se ele tem essa fé, uma fé perseverante, essa fé que o transformou. Uma fé morta, como aquela que Tiago fala, tá cheio, isso aí tá cheio de evangélico aí, que tem fé, que é uma fé morta, é uma fé que não produz nada. O cara tem fé, vai na igreja e na segunda-feira tá aprontando 1001 aí, né? Essa fé morta, essa fé inerte, essa fé que não produz nada, essa fé improdutiva, esse tipo de fé não é a fé que estamos falando aqui. Estamos falando de uma fé sobrenatural, dom de Deus, salvadora. O apóstolo Paulo fala que o Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações, para que nós enxergássemos a luz do evangelho da glória de Cristo. Por que ele não raiou no coração de todos os homens? Porque ele não fez isso com todas as pessoas. Esse, como disse Santo Agostinho, né? Ou Agostinho, já que é um programa evangélico, não posso falar Santo Agostinho. Mas, como disse Agostinho, esse é o abismo da cruz. Eu não consigo compreender isso com a minha mente.
mas é uma realidade. Eu vou me curvar e vou louvar o Senhor, dizendo: Senhor, essa fé que eu tenho não vem de mim, do meu coração. Foi dádiva sua e me transformou. O Senhor afugentou as minhas trevas e me fez enxergar a luz do Evangelho. Agora eu creio, sou uma nova criatura e estou seguro. Posso caminhar seguro, sabendo que o Senhor que realizou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Como Paulo disse, eu estou certo que Ele me dará a coroa naquele dia. Eu tenho certeza disso. Paulo tinha certeza que receberia a coroa da justiça e tinha certeza que todos os que amam a sua vinda, a vida do Senhor, receberiam essa mesma coroa. Ele disse: eu estou bem certo. Ele tinha certeza da salvação dele. Então, essas questões de perda de salvação, isso não tem o menor cabimento. Mas se a pessoa desviar, depois o senhor vai responder. Eu respondo já com todo prazer. Tá bom. Daniele Campo Limpo, Paulista, São Paulo. Na verdade, não podemos ter essa certeza. Não podemos ter essa certeza, diz a Daniele. Devemos permanecer firmes no caminho que conduz à vida eterna. Precisamos ser perseverantes, mas achar que já estamos na glória, não. Porque enquanto peregrinarmos aqui nessa terra, estamos sujeitos às astúcias do inimigo de nossas almas. Somos carne, fracos, falhos, mas pela misericórdia de Deus, pelo amor do Senhor Jesus, podemos ter e manter em nós a esperança da vida eterna. O senhor concorda, pastor Odirley? Então, eu volto retificando, né, aquilo que eu falei no início, né? Em parte, a nossa querida irmã Daniela tem uma verdade. Quando ela fala que a gente precisa permanecer firme, permanecer até o último dia. O nosso amado pastor também citou um versículo que diz que Paulo falou que temos que ir até o final, né? E isso é uma questão que eu acredito também, porque se a gente crê, a gente batalha cada dia para estar servindo ao Senhor, né? Que nem o apóstolo Paulo disse assim, eu não julgo que alcancei, né? Mas eu prossigo para o alvo, né? Então, dentro de tanta coisa que ele já tinha feito, ele falou assim: eu não posso parar aqui, eu tenho que prosseguir. Mas ele além dele crer, ele usava essa fé para levar a outras pessoas. Então a gente crê e usa a nossa fé para com as outras pessoas, porque Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E se a gente tem que pregar a toda criatura, a gente entende o quê? Que Jesus morreu por todos e que há uma oportunidade de escolha para todos, né? Senão Jesus falava assim: não precisa pregar para todos. Já tenho meu povo, já tenho minhas ovelhas eleitas, minha igreja, já tenho escolhido aquele rebanhozinho. Então eles me conhecem, porque a Bíblia não diz que o pastor reconhece a voz, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então eles me conhecem, já sabem quem eu sou, então não precisa. Por que precisa pegar o evangelho? Para que haja um nascimento no coração dessas ovelhas, para que elas nasçam como ovelhas, para aí sim poderem ouvir a voz do seu pastor. Mas isso é através da fé, a fé que as pessoas precisam ter no Senhor Jesus Cristo como Salvador, que é Ele que conduz, Ele é a mão de via que leva ao Pai. No próximo bloco, vocês vão ter que me responder uma pergunta difícil. Difícil, não sei, mas dura. Bom, nós vamos ter as entrevistas que a repórter fez com as pessoas que ela acha nas lojas, né? Sobre o tema de hoje. Nós vamos ler os e-mails que chegaram e também vocês vão ter que me responder o seguinte: eu conheço um monte de gente, mas muita gente mesmo, muita gente, que se você perguntar: você crê que Jesus é o Salvador e o Filho de Deus? Elas vão dizer: sim, creio com todo o meu coração. E nós evangélicos dizemos que elas vão para o inferno, elas são perdidas. Sim, senhor. Então, não é só crer no Senhor Jesus como Filho de Deus e Salvador? Tem mais coisa? O pastor Granaconato diz que não. O pastor Odirley diz que não. Mas, então, por que a gente não aceita que todo mundo que se diz cristão, que diz que crê em Jesus de todo o coração, que crê que Ele é o Salvador, o Filho de Deus, não está salvo? E a gente volta já. Vou começar aqui com o meu querido pastor Odirley Lanaro, ministro da Igreja de Assembleia de Deus lá do Ministério Santo André. Ele que pastoreia na Zona Leste, Itaquera, né? Itaquera. Tá lá do lado de Itaquerão. Estamos próximos lá. A igreja vai ficar perto do estádio mesmo? A igreja está a uns 1.500 metros do estádio. Pelo menos vai ter um pouquinho de sossego. A área está bem agitada, né? Está muito movimentada, bem agitada. Mas quando tiver jogo lá, então vai ficar... vai atrapalhar. Vocês vão mudar o horário do culto? Já pensamos alguma coisa, mas vamos deixar começar a acontecer os jogos para ver. Na época da Copa do Mundo, vocês vão mudar o horário do culto?
É uma pergunta difícil. Se for atrapalhar, vamos ter que mudar, né? Não tem jeito. Se for atrapalhar o quê? Não entendi. Se for atrapalhar o culto, né? Porque se for nós não sabemos ainda a grade dos jogos, mas se os jogos forem no horário do culto, dificilmente a gente vai conseguir agregar as pessoas para o culto. Aí vocês estão pensando em fazer o culto de manhã? Vai ter que mudar o horário de uma forma especial nesses dias. E lá na Redenção, vocês vão mudar? A gente nunca mudou. E cai um pouquinho a frequência, né? Mas o pessoal vai. O pessoal vai. Eu nunca mudei o culto, não. Nem na finalíssima? Nem na finalíssima. Estou lá há 17 anos. Já peguei algumas Copas do Mundo lá, né? Nós nunca mudamos e sempre tem a frequência, o pessoal vai. Não sei explicar muito. É que eu tenho um pouco de medo de mudar e talvez transmitir uma ideia de inversão de prioridades. Uma preocupação, uma pequena preocupação minha. Então eu não mudo, né? Mas... Bom, então tá. Então vamos lá. Os irmãos estão dizendo, ambos, pelo menos nisso os irmãos concordaram, que a salvação, a pessoa para ter certeza que é salva, ela tem que ter fé em Jesus. Só que nós, evangélicos, vivemos dizendo que um monte de gente que tem fé em Jesus, que crê que Jesus é o Filho de Deus, que crê que Jesus é o Salvador, que crê que Jesus morreu pelos seus pecados, nós dizemos que elas vão para o inferno, estão perdidas e não estão salvas. Provavelmente porque elas não estão numa igreja evangélica, embora creiam assim. Então, tem que crer em Jesus como Salvador e ser membro de uma igreja evangélica? Como é que é esse negócio? O senhor primeiro. É uma pergunta que a gente percebe quando o apóstolo Paulo mesmo fala nas cartas aos Coríntios do corpo de Cristo, né? E em Hebreus também fala da questão de nós irmos congregarmos. O Timóteo também fala de reunir a congregação, né? Então, o crer é o ponto inicial, como eu disse, é o start, a fé em Cristo. Porém, essa fé, ela precisa ser muito mais abrangente. Abrangente em que sentido? Você precisa ter fé que você precisa estar no corpo, precisa estar ligado com outros irmãos, precisa estar em um lugar onde você possa formar um coral para adorar ao Pai, o reino, onde você vai aprender sobre o reino e onde você vai poder disseminar a cultura do reino. Só em grupo, só dentro de uma igreja. Sim, mas boa parte dessas pessoas frequentam um grupo, só não é o nosso. E aí? Pastor Granconato, quero ouvir o senhor. Porque essa pergunta é legal. Né? Assim, a fé, o que salva é a fé, não é ir para a igreja. Ir à igreja não é um elemento a mais para que a pessoa seja salva. Se a gente ensinar isso, então a gente cai no catolicismo ou nas seitas por aí afora, aquela história da justiça infusa. Eu vou adquirindo a justificação ao longo da vida, indo na igreja, mais a fé, e aí eu me torno salvo no final da vida. Aí no final da vida, quando eu morro, aí eu estou seguro, porque eu acumulei aquela justiça e vou para o céu. Isso é catolicismo, isso aí, nem arminianismo é isso aí. Agora, o que nós cremos é a justiça imputada, é a justiça atribuída pela fé. Quando eu creio em Cristo como Salvador, quando essa fé sobrenatural se instala no meu coração, quando eu me torno um crente, isso não é apenas uma anuência mental, isso não é apenas uma crendice qualquer, isso é obra do Espírito Santo na minha vida. Essa fé que se instala no meu coração, ela me concede, isso faz com que Deus me conceda justiça. Eu me torno justo diante de Deus, de uma vez por todas. A condenação desaparece. Paulo fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acaba, desaparece a condenação. A pessoa então se torna justa diante de Deus. Agora, essa fé que a tornou justa, essa fé é uma fé que transforma. Ela é dada aos eleitos. E eu percebo que a pessoa é eleita quando ela diz que tem fé, e não somente ela fala que tem fé. Tiago fala de pessoas que diziam que tinham fé. Alguns seguidores de Jesus diziam que tinham fé. Tiago fala dessas pessoas. A pessoa não só fala que tem fé, ela produz alguns resultados. E o apóstolo Paulo menciona isso precisamente falando sobre a eleição. Ele fala isso em 1 Tessalonicenses 3 e 4. Nesse versículo a gente vê uma forte conexão entre a eleição e como nós podemos saber se a pessoa é eleita ou não. O apóstolo Paulo olhou para os crentes de Tessalônica, que cá entre nós também viviam numa cidade terrível,
né? Criminalidades, divórcios, imoralidades, uma coisa horrível Tessalônica. Tinha 200 mil habitantes na época do apóstolo Paulo. Era uma cidade que você não podia construir janela na sua casa. Não tinha janela nas casas. Porque a violência era muito grande. E nas casas, a decoração era feita com figuras obscenas. Então, uma coisa assustadora, Tessalônica. E ele pregou o evangelho lá, saiu correndo, porque foi perseguido, teve que fugir para Bereia. Né? Lá em Bereia, fugiu para Atenas, escreveu para Tessalônica, preocupado, eram crentes novos. Mas ele ficou um tempinho com eles ali, deu para ele verificar algumas coisas. E ele escreveu o seguinte, falando que cria na eleição deles. Eu reconheço a eleição de vocês, ele fala. Ele diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses 1, versículo 3 e versículo 4, ele fala assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiro, 3 coisas. Primeiro, da operosidade da vossa fé, ou seja, o que a vossa fé produziu, o trabalho dela. Na sequência do texto, você descobre, lendo até o versículo 10, você descobre que o que a fé produziu foi a imitação de Cristo na vida das pessoas. E fala, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Então, primeira marca da eleição, primeira evidência de que alguém é eleito, a operosidade da fé, uma fé que produz o quê? Imitadores de Cristo. Segunda, ele fala, a operosidade da vossa fé. Segundo, a abnegação do vosso amor. O que é a abnegação do amor? É o trabalho amoroso que custa caro. Aqueles crentes de Tessalônica, eles trabalhavam pelo Senhor e pagavam preço numa sociedade pagã que os perseguia. Paulo teve que sair correndo de lá. E eles ficaram lá sofrendo. E Paulo fala, eu vejo o amor de vocês mesmo debaixo de pressões. A palavra abnegação aqui seria pressão. A pressão que vocês sofrem e mesmo assim se mantém amando o serviço do mestre. E vocês tornaram exemplos para toda a Grécia. O amor de vocês pelo Senhor e pelos seus servos. Então, é a segunda evidência de que alguém é um eleito, de que a fé que ele tem é verdadeira. Ela produz algo, o crente que a tem, ele tem esse amor desprendido e sacrificial pelo serviço do reino. E a terceira marca, a firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa, ela não deposita a sua esperança nas coisas daqui. Ela guarda dos céus, Paulo diz no versículo 10, do mesmo capítulo, ela guarda dos céus o Senhor Jesus Cristo, o Senhor ressurreto, ela tem isso. Essas coisas Paulo viu nos Tessalonicenses, ele falou assim, olha, vocês são eleitos de Deus. Ele fala no versículo 4, reconhecendo, portanto, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. É fantástico isso aqui, porque ele vê essas 3 coisas, e ele fala, eu sei que vocês são eleitos, porque essas coisas estão em vocês. Então é uma fé qualificada. É uma fé qualificada, é uma fé sobrenatural. Não é? É que assim, Heber, tá cheio de evangélico aí, mas que não tem nem noção do que é ser salvo. Tá cheio. Jesus falou, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. Em teu nome, em teu nome, em teu nome. Quem é que fica falando em nome de Jesus, em nome de Jesus? É budista que faz isso? Não. É católico que faz isso? Em nome de Jesus? Não. Quem faz isso é evangélico. E ele fala, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome, nunca vos conheci, apartem-se de mim vocês que praticam iniquidade. Uma delas está dando um péssimo testemunho aí, está circulando na internet, viu? A moça que perdeu o Enem, porque parou para orar por não sei quem no caminho, e aí ficou no portão berrando lá. Abre em nome de Jesus, falei. Eu estava orando. Meu pai do céu. Está na internet. Para todas as coisas há tempo e modo. Essa moça, ela não foi instruída na palavra e por isso cometeu esse erro. Assim como essa moça que escreveu esse e-mail há pouco aqui, ela é uma moça que abriga uma teologia intuitiva. Não é uma teologia bíblica que ela acredita. Ela acredita em algumas intuições da mente dela. Ela é talvez uma irmã, talvez seja crente mesmo,
Talvez seja uma eleita, sem saber, um dia lá no céu vai descobrir, vai agradecer. Lá no céu todo mundo é calvinista. Meu pai. Lá no céu, quando chegar no céu, vão falar assim, caramba, então fui escolhido mesmo. E vão agradecer e louvar a Deus por toda a eternidade pela sua eleição. Né? Mas um dia talvez ela descubra isso, se ela for crente mesmo. Mas a teologia dela é uma teologia meramente mental, cerebral, sem fundamento teológico nenhum. Porque, na realidade, o crente não recebe de Deus uma fé que o deixa em suspense ao longo da vida toda. Absolutamente. Ele recebe uma fé que enche seu coração de paz, certeza e segurança. Se nós olharmos Romanos 8, versículo 33, ele fala o seguinte, o apóstolo Paulo falou assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica, ninguém pode acusá-los. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu por eles. Ele continua dizendo 35, a segurança eterna. Romanos 8, leia na sua casa, Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? É a pergunta. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele prossegue dizendo, eu estou bem certo, ele diz, é certeza absoluta de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Você disse, acho que é Daniela o nome dela, você disse, Satanás faz armadilhas, Satanás pode nos derrubar. O texto diz, nem principados, nem poderes, nem anjos, nada. Satanás não pode fazer isso, nada, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É impossível que um crente perca a salvação. Uma pergunta que eu faço, inclusive, faço para o pastor Odirley. Pastor Odirley, o senhor já perdeu a sua salvação? Alguma vez na sua vida? Eu ia fazer a pergunta, não nesses termos, né? Porque eu não sou... Eu queria saber se o pastor Odirley já perdeu a salvação. Assim, mas não, eu queria saber... Eu fiquei curioso. O senhor pode falar da sua experiência e falar de quem desvia, porque depois eu tenho que apertar ele sobre isso. Se o crente desviar, desistir da fé, ele perde a salvação. Pastor Odirley. Sim. Perde ou não? Se ele desviar, perde. Então não dá para ter certeza o tempo todo. Uma vez salvo, não está salvo para sempre. Não, negativo. O senhor já se desviou alguma vez? Eu tive uma oportunidade de ser ensinado pelos meus pais cristãos. E ali a gente foi crescendo, né, ouvindo, orando junto. Então eu tive assim uma estrutura muito forte, um lar muito forte cristão. E cresci trabalhando, fazendo algumas atividades dentro da igreja. Isso então eu nunca, para ser sincero, eu nunca saí da igreja, né? Nunca estive fora da igreja por momento algum. Mas nossa atividade dentro da igreja ela é intensa desde os 15 anos. Muito intensa, trabalhando com jovens, trabalhando com grupos, servindo o ministério. E, dado um certo momento, muito novo, 24 anos, assumi a primeira congregação. E nisso a gente vem trabalhando já com 4 igrejas, na 4ª congregação pastoreando, 11 anos. Então o senhor está tranquilo. Mas e a pessoa que aceita Jesus e depois cai num pecado grosseiro? Ela tem que se converter de novo? Então, ela precisa... entender o seguinte, se ela quer voltar, se ela quer voltar a sentir a alegria do Espírito Santo, voltar a sentir aquela comunhão com o Pai, ela precisa fazer aquilo que está nas Sagradas Escrituras, né? Aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. A misericórdia está disponível. Então a pessoa tem que querer, voltando mais uma vez, que existe o livre-arbítrio, aquela questão nossa, da fé. E se ela morrer antes dela querer? Se ela morrer antes dela querer, a gente não está aqui com título para julgar, mas vai ser em Cristo. Ela estava pensando, eu ouvi o Vejam Só, eu acho que eu preciso... Estou pensando, acho que domingo eu vou na igreja de novo, mas ela morre no sábado. Está perdida? Vai depender muito como foi essa morte, né? Se foi uma morte muito repentina, uma morte repentina. Se ela teve uma morte repentina. Repentina, não? Você está perdido. Sem chance. Você está perdido. E aí, pastor? Eu quero saber o seguinte. O senhor defende que uma vez salvo, salvo para sempre. Sim. Mesmo o safado sem vergonha que se desvia? Sim, mesmo ele. Credo, pastor. Eu digo isso e eu vou mostrar na Escritura com toda clareza. Você vai ver na sua casa, você vai abrir, vai ver na sua casa. Você vai ver o que a Bíblia diz, não o que o pastor Marcos acha.
porque geralmente as pessoas falam, essa é a ideia do pastor. Eu não vim aqui compartilhar minhas ideias não têm interesse nenhum. Né? A nossa mente tende a criar noções erradas. Nossa mente é uma fábrica de mentiras. Nossa mente é teológica, mas ela produz uma teologia defeituosa, falha, nebulosa, pecaminosa. Se nós deixarmos a nossa mente produzir a nossa teologia, as nossas doutrinas, ela vai cair nesses desvios que temos visto e ouvido por aí afora. No que diz respeito à segurança eterna, vou dizer mais um texto, já apontei Romanos 8, vou apontar mais um, que está em João, no capítulo 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Existe mais clareza do que isso? Mas se o cara desvia, pastor? Agora eu vou mencionar um desviado. Imagine alguém, você que está na sua casa, pastor Odirley que está aqui, Heber. Imagine alguém que pratica uma vida de podridão moral, que cai em pecados que nem mesmo os piores incrédulos da sociedade cometeram. Imagine um crente assim. Imagine que na sua igreja tem um crente que ele praticou ou ele tem praticado, sem se arrepender, um pecado que nem mesmo os incrédulos que você vê aí na mídia, que você vê aí fora, que você vê aí ao seu redor, nem eles praticam esse pecado de tão grave que é, de tão horrível que é, até eles reprovam. Um crente da sua igreja praticou. Na visão do pastor Odirley, ele vai dizer o seguinte: esse homem praticou, não se arrependeu, perdeu a salvação, se ele morrer, acabou, não tem mais esperança para ele. É a salvação pelas obras, é a salvação pela busca de santidade. O apóstolo Paulo lidou com o caso exatamente assim em Corinto. Se você, aí na sua casa, abrir em 1 Coríntios, no capítulo 5, veja o que Paulo diz nesse texto, um texto pouco conhecido, o nosso povo não conhece a palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz nesse texto. Ele fala o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, os pagãos da época de Corinto, não é qualquer gentio, são os gentios de Corinto. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Dá para imaginar isso? Um homem que possuía a mulher do pai, ou a madrasta, quem sabe talvez a mãe, incesto, não sabemos. Pelo modo como Paulo escreve aqui, a ideia de que ele vinha praticando esse pecado, não se arrependeu disso, tanto que a sequência do texto mostra que Paulo vai discipliná-lo. Mas veja o que diz. O texto prossegue, Paulo exortando os cristãos, dizendo que eles estavam ensoberbecidos, tolerando esse homem lá no meio. Ele fala o seguinte, veja versículo 3, 1 Coríntios 5, 3, grife na sua Bíblia. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, entregue a Satanás para que ele morra, para que Deus tire a vida dele, para que Deus o puna com a morte, como puniu outros em Corinto. Em Corinto havia pessoas que participavam da ceia do Senhor indignamente, e por causa disso muitos lá tinham morrido, ou estavam doentes, porque cometiam esse pecado. Aqui Paulo fala, ele entrega esse homem a Satanás, para que ele morra, para que a carne seja destruída. Ele prossegue, veja o que ele diz agora, pode assustar você, mas veja o que diz agora, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que esse crente, que cometeu esse pecado horrível, que nem os gentios cometiam, ele seria entregue a Satanás, era a disciplina dele. Talvez o Senhor até o matasse, mas o texto prossegue dizendo, o espírito dele será salvo no dia do Senhor. Porque a nossa salvação não se baseia na nossa santidade, mas na santidade do Senhor, que morreu por nós e é nosso substituto. A nossa salvação não se baseia na nossa justiça, mas na justiça do Senhor que foi imputada a nós. Então, se acontecer a desgraça de um crente cair nisso, como acontece eventualmente, e a pessoa morrer, esse texto mostra que ela teve a sua carne destruída, sim, ela morreu, é uma forma de se referir à morte, mas o seu espírito está salvo. É possível que esse homem se arrependeu. 2 Coríntios mostra. 2 Coríntios mostra que houve arrependimento. É possível. Mas o texto está aqui dizendo que se ele tivesse morrido, o espírito seria salvo no dia do Senhor.
Você vai dizer, mas pastor, isso é algo realmente surpreendente. Essa é a extensão da justiça imputada de Deus. Eu sou salvo não pela minha justiça, mas pela justiça dele, que de uma vez por todas foi colocado sobre nós. Eu li um texto bíblico para você, não são minhas ideias, são textos da palavra de Deus. E depois você pode discutir com o pastor Granconato, também com o pastor Odirley, por meio do nosso site. Dá tempo de ver as entrevistas? Vamos ver o que a repórter apurou. Vamos lá. Como alguém pode ter certeza que é um eleito por Deus para ser salvo? Eu creio que a eleição, a certeza, vem da fé. Você que crê em Jesus Cristo, você pode ter certeza que você está eleito para a salvação. Porque é isso que a palavra do Senhor declara. Primeiro ele tem que aceitar como Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, né? E receber o Espírito Santo, né? E andar em obediência à palavra do Senhor. O Espírito Santo ele está dentro de nós, né? Ele próprio ele mostra se a gente está fazendo alguma coisa errada, se a gente está em comunhão com o Senhor, né? E através do Espírito Santo dentro de nós a gente já pode ter essa certeza que é eleito para ser salvo. A partir do momento que ele levanta a sua mão e aceita Jesus, ele já está sendo um eleito. Através do chamado de Deus, né? Daquilo que Deus tem falado com a pessoa através da promessa, na verdade. Jesus disse, não vos escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Então ele já escolheu. Lá em Isaías 45:2, ele disse, eu te chamo pelo teu nome, tu és meu. E lá na frente ele deu uma receita. Quando chamou Daniel, disse, Daniel, salvo tu estás. Agora tu, porém, vai até o fim. Qual é a certeza? É não desistir. Prova vai vir, luta vai vir, mas fica de pé, que uma coisa eu sei. Quem te chamou é fiel para te guardar até o fim. Como ele disse a Daniel, tu, porém, vai até o fim. Certeza eu tenho. Você tem? Eu também tenho. Então, todos vocês que estão ouvindo, tenham certeza e vá até o fim. Amém. Amém, velho. Convicto. Ednei de São José Nepomuceno, em Minas Gerais, ou São João Nepomuceno. Jesus disse, quem crê em mim até o fim será salvo. Mas eis a pergunta, quem são os escolhidos? Eu acho que são aqueles que seguem os ensinamentos de Deus até o fim. Porque está escrito que muitos vão dizer, eu curei, preguei no seu nome, e Jesus dirá, apartai-vos de mim, não vos conheço. Então acho que devemos seguir os seus mandamentos, e aí sim podemos ter a salvação, se Deus nos achar dignos. Aí tinha que ter o adendo, né? Adilson Carlos Rodrigues, de Porto Velho, em Rondônia. Eu tenho certeza da minha salvação. Vou explicar. Minha mãe sempre foi cristã, eu nunca me interessava pelos convites dela de ir à igreja. Vivenciava o bom exemplo da maravilhosa vida que ela tinha, mas nada despertava em mim o desejo de pelo menos frequentar a igreja. Eu bebia todos os dias e gostava de apostar no jogo de cartas. E foi justamente num dia desses que um rapaz desconhecido aproximou-se, deu um tapinha em minhas costas e disse, já está na hora de você ir para casa. Por um brevíssimo momento eu pensei, levantei e respondi, é mesmo, vou embora. Depois disso nunca mais bebi, nem joguei. Uma semana depois minha mãe me convidou para a igreja e estou lá até hoje. Já faz 6 anos. Isso é predestinação, pastor? Não, fala sério. É ou não é? Fé. O cara bate nas... O que fé? Fé em quê? O cara tá jogando e bebendo. Alguém bate nas costas, vai para casa. Ele vai e acabou os vícios. Devia ter mais cara lá no bar. É lógico. Devia ter mais gente no bar. Ele tava jogando Foi lá. lá. E bateu nas costas dele. Então, uma semana depois, minha mãe me convidou para ir à igreja, estou lá até hoje, já faz 6 anos. Saliento que na época tinha 37 anos e hoje tem 43. Por isso tenho certeza da minha salvação. Ó, o dia que o senhor for lá para Porto Velho, né? Deve ser a Assembleia de Deus. Procura lá o Adilson Carlos Rodrigues, tá bom? Amém. Muito obrigado pela presença do senhor. Amém. Eu que agradeço o convite. Pastor Marcos Granconato também, muito obrigado. E ambos os irmãos, tanto o pastor Odirley da Igreja Assembleia de Deus, quanto o pastor Marcos Granconato da Igreja Batista Redenção, estão à disposição de vocês pelo site. Mande e-mails, faça perguntas, convites, manda oferta, enfim. Eles estão à disposição de todos vocês, tá? Vamos ver quem é que vai levar a camiseta da Agrade. Fátima Bueno, de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Tem a grade aí, Fátima, aliás, muito legal. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.